do Flamengo. Então, não foi tão desproporcional assim. Futebol, se você tem a técnica, você joga com a técnica. Se você é desprovido dela, você tem que se superar de alguma maneira. O Botafogo fez o jogo dele. Mas não exagerou, não chegou muito forte? Não achei, não. Não achei, não. Se você olhar, tem lances que o Flamengo chegou forte, tem lances que esse lance é forte. É um lance de uma chegada do Flamengo. Tem uma chegada por trás do Rodrigo Caio. Sim. Também muito forte. É porque, assim, o Botafogo se limitou a volume, a chegar ao Reio, e na garra, mas teve chance também de ganhar o jogo, teve chance de fazer o gol. E aí ficou esse estigma de que só o Botafogo bateu, mas pode puxar a estatística. O Botafogo fez 15 faltas. O Flamengo 13. O Flamengo 13. No primeiro tempo foi diferente. No primeiro tempo, para avalizar o que você está dizendo, eu achei o Botafogo violento. Mas o que você está dizendo, o número avaliza o que você está dizendo. No primeiro tempo, o Botafogo fez 7 faltas e o Flamengo fez 10. Agora, é que eu acho que aconteceu uma coisa. Agora, eu achei que as faltas do Botafogo Mas foram... eu acho, concordo com você. Eu acho que o Botafogo, e não é que o Botafogo entrou para dar pancada. Era o recurso é que o Botafogo é um time mais lento. O Flamengo tocou, a bola passou. Você vem para definir a jogada, falta. Então teve faltas, o que o Jorge Jesus falou. Caça aos homens. Dos médicos entrando em 20 minutos 4 vezes, é fato. Aí o que aconteceu? O Flamengo entrou na pilha. E o primeiro tempo do Flamengo foi ruim, o Flamengo entrou muito na pilha. E fez o jogo que era interessante pro Botafogo. Claro. Estratégia, gente. No segundo tempo, quando o Luiz Fernando foi expulso, Ia lá, o Flamengo começou... Aí o Roberto não pode fazer isso. Quando o segundo tempo o Luiz Fernando é expulso e o Flamengo sai da pilha, o Flamengo amassa o Botafogo em termos de chance de gol. Sem fazer sua melhor atuação. É isso, Getúlio? O que você achou, Edmundo? Eu acho que está se criando tempestade em copo d'água. Edmundo, em algum clássico alguém te aliviou? Não. Pelo contrário. O Júnior Baiano e o Júnior Baiano lá. Não. O Júnior Baiano, sabe como é que ele roubou uma bola minha? Vou te contar, olha aqui. Tem essa cena é clássica. Uma cicatriz aqui. Eu peguei a bola no Maracanã, lá na ponta direita, sabe aqueles lançamentos que saem os dois, sai o atacante e o zagueiro junto? Que o Júnior adorava abrir o jacaré. Não, ele não abriu o jacaré não, foi pior. Eu dominei quando eu cisquei ele. Me deu um soco, eu caí e saiu com a bola. Essa cena é clássica, é verdade. Não, mas é isso que eu tô falando, João. Assim, e eu chorei? Não. Não, fiz o gol da vitória. Eu acho que o Jorge Jesus, talvez, até para criar toda essa atmosfera, porque, ô João... Então não foi caça aos homens? Não, foi um jogo duro. Quem tem que controlar isso é o árbitro. Se houver alguma coisa fora do que está na regra da International Board, lá dos árbitros, que se expulse ou que chame no VAR, enquanto for chegar duro por chegar duro, o Flamengo também chegou e vai chegar. O Pablo chega junto, o Rodrigo Caio, que não é tão corpulento, mas chega junto. O Arão chega, o Gerson protege bem, bota a mão, com razão. Eu acho que o Botafogo... futebol é estratégia também. Você se propõe a enfrentar um time com a qualidade do Flamengo. O Edmundo falou que sobre abrir, da estratégia do Mano de abrir contra os times menores para ter um pouco mais de espaço. Porque desde que a gente é criança, a gente aprende. O time de lá é muito mais técnico do que o nosso, congestiona o meio, embola o meio. E aí toda jogada é jogada dividida. O Roberto Fernandes fez uma estatística em 2013, pesquisou. O Palmeiras foi o líder da Série B. Olha esse lance aí, João, olha esse lance. Chita, repete esse lance. Vê Rafinha. Foi o Rafinha? Não é Bruno esse Henrique, lance. Bruno Henrique tromba no carro. Chega na dividida fora. Ô, Edmundo, o lance anterior, João, os dois times têm dois lances muito fortes, de lado a lado. Então não... Edmundo, cara, em 2013... Esse aí, João, olha aí. Olha aí, ó. O Ilharão e alguém do Botafogo. Olha, ó, Rafinha. Caramba, por que só o Botafogo bateu? Todo mundo bateu, só que a diferença é que o PVC falou. O Flamengo produziu um pouco mais, porque tecnicamente tem muito mais. O Flamengo entrou na pilha. Eu achei que a iniciativa da pancada veio do Botafogo. E o Flamengo revidou. O Flamengo foi jogar. O Flamengo entrou na pilha. Eu acho. Vamos aqui discutir no semântica, a palavra que a gente está usando. O Botafogo não entrou para dar pancada.
o Botafogo entrou para marcar o Flamengo duro. Sim. O Flamengo toca, saiu, pum, pegou. E o Flamengo pegou a primeira, pegou a segunda, pegou a terceira. O ambiente foi todo do violento. estádio, da rivalidade, isso tudo acabou indo para o campo? Não, eu acho, não tem nada a ver, não. Eu achei que foi. Você acha que foi? Todo acho, aquele ambiente bélico criado? eu acho que o Botafogo tem os nervos à flor da pele, a parte da torcida. Tem duas coisas, 2 meses e meio de salário. duas coisas importantes e que aconteceram para acirrar a rivalidade. Sim. Um podia entrar na zona de rebaixamento e outro podia diminuir ou não a vantagem de 8 pontos. Não é mais do que Mas isso. Mas o Eugênio acha que o ambiente todo influenciou? Eu tenho certeza que influenciou. Em tudo. Até fora de campo. Muito disso está na nossa cabeça, João. E aí fica no inconsciente coletivo ali quando vai para o jogo. Sim. Tanto que nós chegamos ao ponto ontem de a torcida do Botafogo espancar um torcedor do Botafogo. É incrível. Aquela imagem daquele rapaz correndo sem camisa pela arquibancada, aquele cara é botafoguense, tá a matéria hoje aí. Mas ele não tem acesso a isso. Vai aos jogos com o filho, com a mulher. Ontem, por acaso, ele foi sozinho. Os caras queriam bater em alguém. O cara é botafoguense. E a torcida do Botafogo entrou numa paranoia de que o Flamengo ia para... E o nome disso o que é? Humilhação. Eles temiam essa humilhação de ter a torcida do Flamengo ocupando um espaço maior do que lhe era cabido no Newton Santos e de sofrer uma humilhação dentro de campo. Porque muita gente previa o quê? O Flamengo fez 4-1 no Corinthians. O Santos o natural era o Flamengo bater no Botafogo mais doído. O Flamengo vai jogar era isso. Não aconteceu. No Newton Santos e vai atropelar o Botafogo. Vai fazer 5-6, porque o nível técnico é esse. E o Botafogo só tinha uma possibilidade de jogar com toda a imposição física que pudesse, para tentar equilibrar o jogo na valentia. Não tem jeito. E ele conseguiu trazer o jogo para um equilíbrio. Só perdeu por 1-0 por um gol no finalzinho, porque ele conseguiu. Olha, você é melhor do que eu, mas você não vai jogar aqui. Porque com um jogador a menos, complicou um pouquinho. Isso aí desde que você é criança que vai jogar pelada, que é o pequenininho que é melhor, o grandão chega e dá uma peitada, o pequenininho... Então assim, eu vi uma falta muito dura, que foi a do Luiz Fernando, a primeira, sobre o Gabigol, que ele leva o cartão amarelo. A segunda falta, o segundo cartão, que é a expulsão dele, é um lance normal. E no resto é jogada forte. Jogada forte. Dividida dura, sim. Eugênio, eu não sei, talvez eu esteja muito sugestionado, porque eu comento semanalmente aqui o Campeonato Argentino. Sim. E lá, amigo, não tem essa. Vai dentro o tempo inteiro. E o Flamengo, é bom que ele também use esse tipo de jogo para entender que ele pode enfrentar isso no dia 23. Pode não, que vai enfrentar isso no dia 23. Porque o time do River, eu fiz acho que 2 jogos do Campeonato Argentino, dá para você ter um recorte pelo menos. É um time técnico, mas que chega. Não tem... Jogou contra o Racing, se não me engano, foi o jogo que eu fiz. Era o 7º colocado, o 8º, não vencia 4 jogos. Madeira. Acabou sendo uma boa experiência para a final da Libertadores. Mas eu não acho que o Jesus tem que entrar nessa, João. De que, isso foi exacerbado. Vamos ver o duelo dos técnicos aí na coletiva, hein? O Jesus falando do caça ao homem e o Alberto Valentim dizendo que o Jesus falou uma grande besteira, que tem que cuidar do time dele. E o Jesus disse o que falou para o Carlos. Bateram e não adiantou nada. Vocês perderam. O pós-jogo também rendeu bastante, companheiros. Esse tipo de coisa que só alimenta a violência que a gente vê fora do campo. É verdade. Só alimenta. Não acrescenta nada a ninguém. Nem o que um disse, nem o que o outro disse, respondendo rispidamente. E a gente chega, repito, ao absurdo, ao cúmulo, a cena dantesca de ver a torcida do Botafogo espancando um botafoguense. Levada à loucura por esse tipo de situação que se cria em torno de um jogo de futebol. Só um jogo de futebol. Isso tudo vai insuflando. Ô, João, pois não, Edmundo, eu acho que os dois erraram. Tanto o Jesus, só acho, e principalmente o Alberto Valentim. Porque o Alberto Valentim tem 6 jogos frente ao Botafogo, perdeu 5. Então é muito melhor ele jogar a culpa no Jesus do que no trabalho dele. Só que ontem, agora eu vou defendê-lo. Se o Botafogo jogar como jogou ontem, dobrando a marcação, parando os lances, com a garra, com a vontade que jogou ontem, não escapa, não cai. Agora, ontem era sobrevivência, João. Eu quero manter meus 8 pontos, esse é o Flamengo. Eu não quero entrar o PVC falou, nós estávamos aqui ontem. Podia acontecer o seguinte. O Fluminense perdia, Fluminense perdia e o Botafogo ficava... Se o Ceará ganhasse
e o Fluminense ganhasse, o Botafogo ia pra zona, né? Não foi o isso? que aconteceu. Se o Botafogo tomasse ponto, o Cruzeiro entrava. Cruzeiro entrava. O Cruzeiro também entrava até os 44 segundos tempo. Não ia ter jeito. Ou o Fluminense, ou o Cruzeiro, ou o Botafogo ia estar na zona de rebaixamento. O jogador sabe disso. Então, o Botafogo tinha... a missão é mais difícil do Botafogo. Sim. Ele tentou e conseguiu. Por 89 minutos. Por 89 minutos. Ok. Fazer um ponto que daria 35 pontos e botaria o Cruzeiro dentro da zona de rebaixamento. Se alguém foi pra rodada pensando assim, se eu apanhar hoje de pouco, não, tá bom. De pouco. O Botafogo jogou futebol. Ok, mas tô falando pré-jogo. Enquanto teve gás. Pré-jogo, no primeiro tempo, o Botafogo foi melhor. Foi melhor. O Botafogo foi melhor, queira ou não. Com aquela sensação, Edmundo, eu vou resolver a hora que eu quiser. Como achou que fosse ser com o Wesley, não foi? Tudo bem, como beleza. Foi contra o CSA, não, mas... Não. Beleza, mas o Botafogo foi melhor no primeiro tempo. Que ontem não. Ontem teve mais chances, né? Os primeiros 30 minutos, especialmente, né? Mas era uma diferença técnica muito grande. Ele chegou com muita força. Mas até os 9, até a expulsão do Luiz Fernando, não é que até a expulsão o Botafogo estava melhor. O CSA chegou mais do que o Botafogo. E o Botafogo conseguiu, até porque o Flamengo ficou pilhado, o Botafogo conseguiu fazer o jogo dele. Conseguiu fazer. Na bola, o CSA chegou mais do que o Botafogo. O Diego Alves fez 3 defesas contra o CSA. Mas assim, eu não tive essa sensação de que o Flamengo achou que ia resolver. Também acho que não. Contra o Botafogo? Também não. Eu acho que não teve sensação. Ele persistiu e conseguiu o gol. No segundo tempo, de ter um jogador a mais. Ele foi no volume. À medida que o jogo foi começando a dificultar. O Flamengo foi apertar. Aí teve a expulsão. A expulsão foi decisiva para a mudança do jogo. Porque o Botafogo deixou de atacar definitivamente. Ele foi pro volume de jogo. O Flamengo ganhou no volume de jogo. E ainda assim, não criou tantas situações de gol. Acabou teve o gol. Depois da expulsão teve uma sequência ali de 3, 4 escanteios seguidos. Ele batia. Não era que o Gatito tava escanteio é uma coisa. Outra coisa é o cara entrar de frente pro goleiro e perder o gol. No escanteio você joga a bola. Vai insistindo até que daqui a pouco a bola pode entrar. Foi um gol. O Flamengo criou um gol num contra-ataque no raro momento em que o Botafogo saiu. E com o Bruno Henrique que decidiu o jogo, né? Sim, porque o gol do Flamengo foi na hora que a defesa do Botafogo não estava postada lá atrás. Ele tinha subido e o Flamengo fez uma transição rápida. Segunda bola, o Rodrigo Caio ganha a segunda bola e sai rápido pela esquerda e a O Bruno Henrique de novo decidiu. O Bruno Henrique decidiu porque ele sofreu a falta da expulsão do Luiz Fernando. E o Bruno Henrique decidiu porque ele criou toda a jogada do gol do Lincoln. A chance do Botafogo. Sobre a história das entrevistas, eu acho que o erro do Jorge Jesus é provocar o jogador na beira do campo. Hoje eu lembrei de uma imagem do jogo quando ele estava no Benfica e teve uma partida contra o Marítimo no Funchal. E depois do jogo, os jogadores do Marítimo que tomaram um gol aos 49 do segundo tempo, do Fábio Coentrão, os jogadores do Marítimo invadiram o campo para cercar o juiz porque reclamavam do acréscimo. E o Jorge Jesus se enfiou na discussão e foi acusado de agredir o Rafael Miranda, que foi jogador do Atlético Mineiro e do Atlético Paranaense. E é adorado lá. Agora, o Alberto Valentim foi de uma profunda falta de educação. Tem gente usando o termo xenofobia. Eu estava discutindo isso aqui com o Getúlio Vargas agora há pouco. Eu prefiro não usar o termo xenofobia. Porque quando o Jorge Jesus agride o Rafael Miranda, para mim não é xenofobia. É falta de respeito. Xenofobia é aversão a estrangeiros. Aversão a estrangeiro. Eu acho que tem um incômodo com o sucesso do Jorge Jesus. Estou de acordo. Acho que existe. Em alguns momentos ele aparece, transparece. Mas que existiria se ele fosse brasileiro também. Também, exatamente por isso que eu não acho que não é xenofobia. Quem tá no foco, você tem. Sempre é mirado. Quando o Renato tá muito bem, você tá olhando para ele. Quando o Vanderlei Luxemburgo tava muito bem, você tá olhando para ele. Mas o Valentim não falaria isso pro Renato e não falaria isso pro Mano. Eu acho que já falou-se em outra ocasião. Coitadinho dele? Coitadinho dele. Não falaria isso com o Filipão, com o Mano, não falaria. O termo que dá margem a gente pensar em xenofobia é quando ele diz que termo é esse que eles pensam que está usando aqui no Brasil. Deselegante demais. Eu acho que o que faltou pro Alberto, com todo o respeito, o Alberto sabe o respeito que eu tenho por ele, mas o que faltou foi a educação. Faltou a educação. Para dizer, coitadinho dele coisa nenhuma. Coitadinho do líder do campeonato. Final da Libertadores, não é esse o ponto. Parabéns. Então eu acho que tem uma coisa que está nos faltando, sabe? No Brasil, está todo mundo com os nervos à flor da pele. Que é jornalista dando tapa em jornalista. Falta educação. Daí a ser um preconceito com o estrangeiro,
Preconceito com estrangeiro existe. Meu pai é português e a primeira coisa que meu pai precisou aprender quando chegou no Brasil foi que ele tinha que perder o sotaque porque os coleguinhas dele sacaneavam ele na rua. Então isso sempre existiu. A gente sempre sacaneou o português da quitanda. Mas os tempos são outros, BBC. Não é para existir. BBC, agora, você que foi a Portugal há pouco tempo. Eles fazem lá piada de brasileiro? Fazem. Tem uma boa, né? Mas não tem uma muito boa que não pode contar. Agora, o que eu acho é que o limite que a gente está passando não é... Pode até ser, alguém pode discordar de mim. Para mim, o que aconteceu ontem à noite na sala de entrevista coletiva foi falta de respeito e de educação. É isso aí. Muito bem. Domingo, Flamengo e Bahia. Maracanã. O Jorge Jesus levou o terceiro cartão amarelo, não ficará na beira do campo. O João de Deus, auxiliar dele, vai dirigir o time. Flamengo não terá de novo o Arrascaeta, que aliás está fora da lista final da seleção uruguaia, hein? Para a data FIFA, por causa da lesão no joelho. Ele não vai para a seleção uruguaia, vai ficar no Flamengo, se recuperando daqui a 2 semanas a decisão da Libertadores. Essa lesão é no mesmo joelho que ele operou, João? É no mesmo joelho. Será que eles não forçaram um pouco a barra para ele voltar? Não sei, Eugênio, não sei. Mas ele teve esse problema no joelho. Também foi um jogo pegado, né? Um jogo pegado. Jogou um jogo pegado. E assim, tava conversando com o João aqui em off. Sim. Eu não sei até que ponto também foi bom ele não estar nessa lista final da seleção para o Flamengo, para o torcedor flamenguista. É o melhor dos cenários. Poupa para o jogo contra o Bahia, que teoricamente o Flamengo vai passar no Maracanã e tem talento, tem um timaço para bater no Bahia dentro do Maracanã. Arrascaeta trata, descansa, não é convocado. Dia 23 é logo ali. Só acordar legal na Fox, nos canais do Fox Sport, vai estar o dia inteiro. PVC, de Bona, galera lá e assim. E a Arrascaeta estará lá. Esperamos, em nome de Jesus. É verdade. Flamengo e Bahia, companheiros. O Jesus deve estar pensando, olha lá, o único time que me venceu aqui no Brasileirão. Deve estar... Ele tinha quanto tempo? 2 semanas? PVC? Não, mais. Foi depois da derrota da classificação contra o Emelec. Então, contra o Emelec classificou na quarta-feira e o jogo do Bahia foi no domingo. Ele já tinha um pouquinho mais de um mês. Já tinha um mês? Já. Porque ele fez uma intertemporada. Isso, começou dia 20 de junho. Ah, sim. Ele teve a vantagem de fazer uma pré-temporada maior até do quase que... 15 dias, eu acho. Deu mais de 15 início dias. de trabalho. 40 dias depois da chegada dele. Ele começa a trabalhar, de fato, a organizar o time do Flamengo depois desse jogo com o Bahia. Até ali... Ele tinha inventado o Rafinha lá na frente. Ele foi eliminado na Copa do Brasil. Ele estava se achando, estava entendendo o que estava acontecendo. Teve uma série de lesões naquele período, até esse jogo. O Felipe Luiz estreou contra o Bahia. Estava chegando. Pablo Mari, se não me engano, não tinha chegado ainda. Gerson também... jogou. Pablo Mari jogou. Já jogou contra o Bahia? Não, na verdade ele jogou contra o Emelec já. Contra o Emelec, já jogou sim. Mas estava chegando, tinha acabado de chegar. O Gerson estava se adaptando. Estava todo mundo chegando, era uma novidade. Tinha o Coediar ainda. Mas o Coediar também não jogou essa partida, se não me engano. Sim. Mas o fato é que era o início de trabalho. Era o segundo jogo do Pablo Mari contra o Emelec no Maracanã. E ele jogou quarta e já jogou no domingo. Isso aí. Terceiro jogo do Pablo Mari. O Flamengo, a partir dali, depois daquele jogo, ele começou a ser moldado. E para isso contou com a facilidade de ter semanas livres em função de ter sido eliminado da Copa do Brasil. Cair na Copa do Brasil ajudou o Jorge Jesus a desenvolver o time do Flamengo, porque se ele tivesse continuado, ele teria que jogar durante semanas que ele teve livre. 5 semanas. E aí haveria mais dificuldades para ele montar a estrutura tática do time, para dar a parte física também, né? Mais força física à equipe do Flamengo. É verdade. O Rafinha também não vai jogar. Recebeu o terceiro cartão amarelo. Está suspenso, então o Flamengo não terá o Rafinha, não terá o Arrascaeta, não terá o Jorge Jesus na beira do gramado. E o Bahia? E o Bahia? Terá Arthur? Terá todo mundo. O Gilberto volta, ele estava jogando com o Fernando de centroavante, deve jogar o Gilberto. Aliás, o Bahia que anda... São 5 jogos. Não, assim não. O Bahia anda assim. Anda embicando para baixo. 2 derrotas para trás, fazendo o contrário. Derrota, 3 empates. É um Bahia também num momento diferente, né? É muito mal. 5 partidas sem ganhar, são 3 derrotas e 2 empates. Agora, ele tem um sistema que favorece o jogo fora de casa, porque ele joga literalmente com 3 volantes e de contra-ataque, né? Com os velocistas pelo lado do campo. Isso quer dizer o quê?
Nada. Que o Flamengo continua favorito. Tô assistindo muito Tadeu Schmidt domingo à noite, hein? É verdade. Isso aí é o Tadeu. Não, a gente faz aqui um programa chamado A Última Palavra. Só chega em casa cansado para dormir. É concorrente. Olha aqui, Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés. Gregory, Flávio, Marco Antônio, Arthur, Gilberto e Elber. É o mais provável Bahia para esse jogo de domingo. O Flamengo provavelmente terá Diego Alves, Rodinei, Rodrigo Caio, Pablo Mari e o Felipe Luiz, que deve recomeçar. O William Arão, Gerson, Everton Ribeiro, Vitinho, Gabriel e Bruno Henrique. Essas são as escalações. E aí? Os dois times muito bem montados, né? Só que um num momento melhor que o outro. E o jogo é em casa. A atmosfera, nós estivemos lá, a atmosfera do Maracanã tá fantástica. E cada vitória que passa vai aumentando, né? Já tem 59 mil ingressos vendidos hoje. É impressionante. O jogo é domingo à tarde. Vai ter 65 mil de novo. Então, uma coisa que semana passada eu falei sobre isso. É engraçado, né? Antigamente, você tinha Fla-Flu, Flamengo e Vasco, Flamengo e Botafogo, Flamengo e Corinthians. Era o jogo que ia ter mais gente. Sim, né? era o clássico. Agora é o contrário. O maior público do futebol do Campeonato Brasileiro é Flamengo e CSA. Por quê? Porque não tem divisão de torcida. Então, quando você tem Flamengo e Corinthians, tem menos gente no estádio do que Flamengo e CSA. Porque você precisa fazer a divisão da torcida, a polícia chega ali e abre o espaço, aqui não pode, aqui não pode, aqui não pode, abre um clarão ali embaixo. E as pessoas se sentem mais seguras para ir ao jogo. Vamos um jogo mais tranquilo, mudou o hábito, Flamengo e CSA. Mudou o hábito, é verdade. E aí tem o sócio torcedor, que você vai cada vez mais participando. E Flamengo e Bahia vai ter mais público do que teve Flamengo e Corinthians semana passada. Embora o Bahia tenha uma grande torcida também que pode estar presente no Maracanã. Ah, sem dúvida. Muitos baianos que moram no Rio de Janeiro, muitos que virão para cá. Né? O Bahia, junto com o Sport, são as maiores torcidas do Nordeste. O menino Lincoln, que fez o gol, hein? Vira mais uma opção para Jorge Jesus? Eu acho que esse é a grande notícia para o Flamengo do jogo de ontem. A volta do Lincoln às redes. Ele ficou um bom tempo sem jogar. 3 meses. Antes, quando jogava, não estava correspondendo. Eu lembro de um gol do Lincoln contra o Grêmio ano passado na Copa do Brasil, decisivo lá em Porto Alegre, no último minuto quase do jogo. Isso. Jogo de ida. E o Lincoln não vinha respondendo. Botava ele no jogo, e ontem decidiu. Então, o que a gente discutia aqui até outro dia, né, João? Não tem reserva para o Gabigol no time do Flamengo. Não tem reserva. Ele ontem nem entrou no lugar do Gabigol. O Gabigol saiu depois para entrar o Pires da Mota. Né? Eles estavam jogando juntos ali. O Gabigol não teve boa partida ontem. Mas é um jogador que ontem funcionou, e funcionou muito. Ele resolveu, deu os 2 pontos para o Flamengo que estavam faltando. E é alguém para ser olhado com carinho das próximas partidas. Ainda é pouco, mas estava na hora certa, no lugar certo. E o Jesus tem observado nos treinamentos, está procurando esse cara para ser o reserva do Gabigol. Será que vai ser ele, Getúlio Vargas? E a gente estava comentando aqui, ainda agora, o Allan Kardec, ex-atacante do Vasco, trabalhou com Jesus no Benfica na altura que eu estava jogando no Setúbal. Sim. No Vitória de Setúbal, esse Benfica 2010, 2011 do Jesus, que era um timaço. O 9-10 foi campeão, 10-11 foi vice-campeão. Era Aimar, Saviola, Di Maria, Coentrão, Davi Luiz. E só te interrompendo rapidamente, eu me lembro que quando o Allan Kardec voltou para o Brasil, depois dessa passagem aí, ele era outro jogador. E é isso aí que eu vou chegar. A gente está falando do Lincoln, que é o menino, e muita gente fala que às vezes faltava um pouco de comprometimento, de posicionamento, apesar de muito talento, e fui muito feliz com o Vinícius Júnior na base. E o Allan Kardec falava isso pra mim, há um tempo atrás, a gente trocando uma ideia, antes até do Jesus vir pro Flamengo. Ele falou, eu virei outro jogador depois que eu trabalhei com Jesus. E aí entenda, no Brasil a cultura daquele centroavante mais fixo, daquele 9, aquele cara dentro da área pra botar pra dentro ou fazer o pivô. Ele falou, o que eu aprendi com Jesus, eu preciso sair muito mais, movimentar, fazer a parede, preencher espaços. Tomara que esse tempo com Jesus sirva não só para o Lincoln, né? Para toda a base do Flamengo que está subindo. Eu coloco o Renier também, coloco o Lucas Silva e todo mundo que vem subindo, que possam extrair tudo isso de bom que o Jesus tem, principalmente essa visão do futebol moderno da Europa, que para o Flamengo isso é maravilhoso, Jesus ficando ou não para a próxima temporada. Aliás, isso é uma característica dos jogadores que trabalham ou trabalharam com